Saudação, regente, seja bem-vindo então à aula 2 do módulo 3 do curso de Neuroelasticidade de como dominar o seu estresse de forma prática. Essa aula é um sonho antigo já que eu tenho de fazer uma masterclass explicando os efeitos neurobiológicos da meditação. Meditação é um assunto que hoje em dia eu considero até um pouco clichê, tem alguns gurus online aí, médicos até, que dizem que assim, domínio de estresse, ensina as pessoas a meditarem, incentiva a meditação, atividade física e pronto. E eu acho isso muito pobre, sabe? Primeiro assim, meditação, o que é meditação, como a meditação funciona, qual é o real efeito já testado cientificamente da meditação, o que acontece no cérebro humano de uma pessoa que medita com regularidade, quanto tempo é necessário, porque você está aqui nesse curso aprendendo a dominar o estresse com as 25 formas, os 25 recursos cientificamente comprovados redutores de estresse e de ansiedade. Então você está entendendo o que, o como e o porquê de cada item desse com detalhamento. Então essa aula eu considero uma aula muito especial, faz muito tempo que eu estou querendo gravar ela, eu espero que seja de muito proveito para você. Então vamos lá, meditação é algo místico ou é científico? Você vai perceber que tem um pouquinho dos dois quando eu estiver explicando lá nas transformações neurológicas, neuroanatômicas que a meditação pode proporcionar para você. Vamos entender um pouquinho melhor. Primeiro passo é definir para entender o que é. Meditação é a ação ou efeito de refletir profundamente sobre determinada coisa, resultado dessa ação. Muito vago, né? Muito vago. Meditação não era uma técnica da yoga? A ação ou efeito de refletir, quer dizer, vou meditar a respeito de determinado assunto, né? Pensar muito sobre, refletir, meditar sobre um assunto. Gosto de passar o tempo meditando. E essas são definições do dicionário, né? A definição da palavra. Mas veja, isso não indica técnica nenhuma. Você ficar pensando muito, pega um assunto, por exemplo, um assunto como nós vimos lá na live com Paulo Tchenak a respeito de terapia cognitivo-comportamental. A pessoa ficar pensando muito a respeito de um trauma. Está sujeito a ficar revivendo aquele trauma, aumentando aquele estresse. Não é disso que nós estamos falando aqui, entende? Nós vamos falar de meditação como técnica, tá? Mas é importante ter essa definição para a gente já ir pensando, já ir construindo uma ideia na nossa cabeça. A gente tem de estudos científicos, tá? Existem muitas modalidades de meditação. Existem pessoas que são altamente treinadas, sabe? Professores, assim, que têm um domínio de meditação já muito grande em diversos tipos de técnica. Agora, as que eu encontrei que têm mais estudos científicos a respeito são, lógico, a mindfulness, que é a mais da modinha aí do momento, né? É o hype da mindfulness, que ela tem uma base de ter o foco no presente, e ela tem também um princípio filosófico, digamos assim, de trazer a atenção no tempo presente, mas também não ter um julgamento a respeito do que está acontecendo. Existem tipos de meditação, técnicas que elas são mais de concentração, que envolvem então até o autoconhecimento, que é uma jornada interessantíssima, né? Conhecer a si mesmo e utilizar de métodos de concentração para isso. Os mais estudados são derivados da yoga, né? Então a Vipassana e Raja. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, me perdoe se o senhor é um praticante, se quem está me vendo é um praticante de yoga e eu pronunciei de um jeito que não é correto, que são palavras bem antigas essas, né? Mas é o jeito que eu estou lendo a palavra, né? E você tem os tipos de meditação transcendental. E normalmente o que é atribuído na definição técnica na hora de estudar uma do tipo transcendental são meditações que se utilizam de um mantra constante com o objetivo de ter uma transcendência da consciência para um outro estado de consciência utilizando-se de mantras. Veja, de novo, se você é um entendedor profundo de meditação, eu estou explicando o que é considerado dentro dos estudos científicos para a gente avaliar possíveis resultados. Eu não estou falando aqui da definição exata da filosofia de cada tipo meditativo, entende? Isso fica a critério de cada filosofia. Você já entendeu que esse curso trata de ciência profunda. Ok? Não trata da parte filosófica, a gente está falando da neurobiologia envolvida na meditação. Vamos ver que interessante. Olha, primeiro ponto. Funciona.
Porque tem gente que acredita que não funciona e tem gente que acredita que funciona. Então, vamos às evidências. Vamos às evidências. É para isso que eu estou aqui, para te mostrar a ciência por detrás, a ciência no modelo médico-científico. Então, publicação do JAMA, uma revista de muito respeito, uma meta-análise de 2014. O que é uma meta-análise? Um breve resumo para você. Quando a gente faz um ensaio clínico, quer dizer, a gente vai testar o efeito daquele benefício, daquela prática, daquele remédio, daquele suplemento em humanos. Aí a gente separa um grupo controle que vai receber, não vai receber a intervenção, e um grupo que é o grupo que vai receber a intervenção. E muitos desses estudos têm que ser com mais assim, com mais e muitas vezes esse estudo tem que ser mais fortalecido com alguns outros aspectos. Ele tem que ser duplo cego e randomizado. Mas isso são conceitos que eu não vou trazer aqui. Nem todos os estudos foram duplos cegos e randomizados dentro dessa meta-análise, porque também é muito difícil você fingir para alguém que ela está meditando. O que dá para fazer é usar uma técnica que não é conhecida ou enganar, vamos dizer, o participante ele está achando que está fazendo meditação, ele está fazendo só uma outra atividade mental que não é caracterizada como aquela técnica meditativa. Mas o instrutor também não pode estar sabendo quem é que está fazendo o quê. Então isso é um desafio grande dentro do aspecto da meditação. Mas de qualquer modo, a gente já tem uma evidência legal. Veja bem, é do John Hopkins. Tá? Não é qualquer instituição que fez o estudo. Então, olha que interessante. Eu vou te ensinar um pouquinho aqui de como a gente olha uma meta-análise e qual é a evidência que a gente tem. Basicamente, você reúne todos os estudos que tem a respeito daquele tema e eles colocam sempre numa curva de avaliação da estatística. Calma, eu sei que isso é chato, mas eu vou passar bem rapidinho por isso aqui. Basicamente, você observa nessa figura da esquerda que você tem diversas intervenções em ansiedade, depressão, estresse, sentimentos negativos, o efeito negativo, o efeito positivo, etc. Quer dizer, diversas níveis de avaliação. E aí você tem essa barrinha aqui já um pouquinho nessa figura do meio, ó, uma linha no meio, e você tem essa variante de gráfico que tem uma bolinha e tem um bracinho para cada lado, ok? E aí você tem diversas dessas bolinhas com os dois bracinhos. Como é que a gente lê isso de forma muito prática, para você entender bem rapidinho? Se um bracinho dessa bolinha encosta ou ultrapassa essa linha central, então aquele grupo de estudos não teve a capacidade de demonstrar um benefício totalmente confiável. Mas se ele está bem deslocado, no caso aqui para a esquerda, está indicando que é muito favorável. Então veja bem que interessante. Esse conjunto aqui da figura toda da esquerda, ele indica a ação da meditação e tem diversos tipos de mantra e mindfulness principalmente, mas tem outros tipos que foram avaliados dentro dessa meta-análise, mostrando o efeito entre fazer meditação e não fazer nada para controle de ansiedade, depressão, estresse, etc. Observe que a tendência é sempre ficar para a esquerda, de modo que se a gente somar todos os resultados, a gente vai ver que sim, a meditação tem um efeito bom no controle de estresse e ansiedade, que é o tema deste curso de neuroelasticidade, onde você está aprendendo tudo o que é possível para dominar o estresse e a ansiedade de forma mais definitiva. Observe esse gráfico aqui da direita, ele comparou a meditação com atividade física feita dentro da modalidade correta, né? Porque você vai ver no módulo mais lá para frente, a maneira certa de fazer atividade física no direcionamento de redução de estresse. Porque se a pessoa não fizer da maneira correta, está sujeita ela a aumentar o estresse, perfeito? E comparando com relaxamento muscular profundo, a aula anterior foi a respeito disso, você já está entendendo a importância da fáscia, de como ela interage com o sistema nervoso autônomo parasimpático, os efeitos de outras terapias que atuam na fáscia muscular. Então, está comparando com esses efeitos. E veja, ela não é superior a nenhum deles. Ela não é superior, tá? Então ela tem um efeito semelhante em termos de intensidade com, por exemplo, atividade física, com, por exemplo, mecanismos que atuam na fáscia muscular. Se você não está lembrando o que eu estou falando, revisita a aula anterior, você vai entender melhor. Perfeito? Então veja, tem evidência de funcionamento já bem estabelecido, pelo menos desde essa meta-análise que foi muito bem feita aqui pela a equipe lá do John Hopkins em 2014.
Agora, veja bem, meditação pode ser algo que exige disciplina, semelhante à atividade física. A evidência é moderada. Você vê ali que tem uma evidência, mas muitos dos bracinhos encostam ali na linha do meio. Então não é a melhor evidência possível. A gente ainda está em busca de ter assim a evidência perfeita, mas então ela tem uma evidência moderada. Por isso que eu ensino para os meus pacientes e por isso desse curso. A melhor maneira de você dominar o estresse não é apostar numa intervenção única. Não basta você apostar só na terapia, só no medicamento, ou só no suplemento, ou só na meditação, ou só na atividade física, ou em tudo isso que eu estou te ensinando, que você já aprendeu no módulo 2, diversos recursos de ação rápida, e nesse módulo 3 você está aprendendo os recursos de ação média. O legal é ter métodos combinados. Então, olha que interessante essa outra meta-análise que fez o uso, uma revisão meta-analítica, usando é, meditação, diversos tipos também, né, feito lá pela Universidade de Granada, é, e combinando com comportamentos da terapia cognitivo-comportamental. Se você assistiu a live exclusiva do curso com o Paulo Tchenak, você está entendendo um pouco melhor como que atua um terapeuta cognitivo-comportamental e como que isso pode então ser complementar. De novo, olhando a meta-análise, a gente vê que muitas vezes encosta, né? Encosta aqui nessa linha do meio. Inclusive tem estudo que já apontou para o outro lado, deve ter tido algum erro de condução grande, né? Eu precisaria até avaliar especificamente porque que o estudo foi tão para o outro lado. Mas veja bem quantas avaliações não encostam no bracinho, né? Um pouco mais até do que a outra. Então, muito interessante a gente combinar a estratégia. É o que eu tenho observado que tem o efeito mais positivo nos meus pacientes. A combinação de diversas estratégias. Por isso que eu estou te transmitindo dentro desse curso 25 estratégias. Não é pouca coisa. Você vai ter condição, se Deus quiser, se tudo der certo, de você dominar o seu estresse de forma mais definitiva. Então, veja que interessante. Vamos para o próximo passo. Lembre-se, combinar estratégias. É para isso que você está aprendendo tanto detalhamento de cada uma. E cada aula que está se passando, você está entendendo o que, o como e o porquê. Para estar empoderado do conhecimento, para ter condições de amplificar o efeito positivo de cada intervenção, além dela já ter uma comprovação de ter um efeito além do efeito placebo. Muito interessante. Vamos dar mais uma mergulhada. Isso aqui é o que eu estou querendo trazer, já tem algum tempo, de forma mais detalhada. Esse estudo me chamou muito a atenção na época, né? É um estudo que faz uma revisão do da mudança da estrutura cerebral da meditação, dos diversos tipos, inclusive. Então, é uma meta-análise também, mas não é uma meta-análise de efeito final. É uma meta-análise, uma revisão científica mostrando os efeitos na estrutura cerebral. Será que o cérebro de um praticante de meditação, ele tem um cérebro diferente? Essa é a grande pergunta. Tem áreas que são mais atuantes, tem áreas que ficam mais expressas, tem áreas que ficam mais inibidas? Tem, e essa é uma das chaves mais importantes para o domínio de estresse. Você adquiriu esse curso para sair do modo automático que domina a vida e fica aumentando estresse sem você perceber. Então você tem que ter condição de remodular a sua estrutura cerebral. Por isso é tão fundamental você entender a importância da meditação. Olha que interessante esse estudo. Essa aula vai ser um pouco mais longa do que as outras, tá? Porque eu quero dar esse detalhamento que eu acho muito fascinante, muito legal, sou apaixonado por esse tipo de assunto. Então, vamos em frente. Olha que legal. Aqui apenas algumas imagens mostrando áreas que eu vou explicar uma por uma aqui para você, que eles foram mapeando com ressonância nuclear magnética a densidade de neurônios em diversas áreas que ficam mais atuantes, ficam mais tem mais massa. Tem mais massa, a gente chama de massa branca ou massa cinzenta, que quer dizer neurônio ou axônio, né? Ou corpo de neurônio, né? Quer dizer, a estrutura principal, ou axônio, que é a fibra que conduz o neurônio. Você não precisa saber isso.
Como eu te expliquei, você não precisa dominar a neuroanatomia. Eu vou explicar para você falando alguns nomes. Você não precisa entender direito o que é um neurônio, que eu expliquei agora. Você não precisa entender esses nomes esquisitos que estão aparecendo. Eu só estou te mostrando a evidência, tá? Porque esse curso é aberto. Então você vê como eles vão mapeando, né? Um praticante de meditação e aí eles conseguem fazer uma avaliação aí destacada em laranjinha das regiões que estão com mais concentração de atividade cerebral. Muito interessante. Vamos navegar aqui de uma por uma. Vamos dar uma mergulhada. Eu vou falar alguns nomes esquisitos talvez para você aqui. Não tem necessidade de decorar nada disso. O importante é você entender as funções que um praticante de meditação está adquirindo. Olha que interessante. Vamos começar pela mais conhecida dentro da comunidade científica. Já ouvi alguns falando a respeito disso em vídeos aí pela internet. A ínsula. Há uma maior ativação e um aumento da quantidade de neurônios na ínsula. Ínsula é essa região que está destacada em verdinho e ela é muito responsável pela introspecção. Lembra o que é introspecção? Quando eu falei lá no módulo introdutório, lá no módulo 1, para você entender os princípios. Então, a introspecção, o ato da gente conseguir se examinar, entrar para dentro, ter percepção, visceral e emocional. Então, quer dizer, a gente poder entender um pouco melhor como está batendo o coração, como o intestino está funcionando. Tem gente que já tem uma introspecção muito aguçada, tem gente que não tem. E a ínsula é muito responsável por isso. Como está o meu estado emocional? Tem gente que tem muita dificuldade de perceber. Tá bom, tá ruim. Tanto que a maioria está com um nível de estresse altíssimo e não está percebendo. Porque a ínsula está inibida. E existe essa palavra esquisita aqui também, metacognição. Quer dizer, é a capacidade de filosofar, digamos assim, a respeito do próprio pensamento. É o pensamento pensando o que é um pensamento, entende? É um cérebro tentando desvendar o que é o cérebro. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. É a metacognição. A ínsula é responsável por isso. Um praticante de meditação aumenta sua capacidade de todas essas funções. Seguindo, esse córtex somatomotor é esse em azulzinho dentro da imagem. Ele é muito responsável pela propriocepção. Calma, propriocepção é a capacidade de você saber como está o seu corpo. Por exemplo, se você estiver vendo esse curso sentado, para pensar, continua olhando para mim, continua olhando para a tela. Você sabe dizer se a sua palma da mão está virada para baixo ou para cima? Se você souber, quem te deu essa informação foi a sua propriocepção, certo? Você sabe me dizer se o seu dedão está levantado ou está numa posição normal, seu dedão do pé? Quem te deu essa informação foi a propriocepção. Você sabe me dizer se o seu joelho está dobrado ou não? Quem te deu essa informação foi a propriocepção. Perceba, entender, perceber como está o nosso estado corporal. Importantíssimo, porque a maioria das pessoas está tão atarefado, está tão no automático que não consegue notar os sinais que o corpo estão dando de que ela não está bem, de que o estresse está demasiado e ela fica perdida até chegar naquela curva vermelha num estado grave de estresse, aí vai procurar socorro, aí o que acaba recebendo? Rivotril. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos aprender a já vir trabalhando antes. Vamos incluindo elementos no caminho da nossa vida, na nossa rotina, para a gente ter um domínio de estresse com mais precisão. Olha que legal esse aqui. Aumenta a tolerância à dor. Se você está assistindo essa aula, você sofre de dores de diversos tipos, dores às vezes intratáveis, dores muitas vezes até o momento incuráveis, porque muitas vezes fazendo uma abordagem mais completa a gente consegue amenizar muito uma dor de um paciente que às vezes é considerado uma doença intratável, incurável, tem dores crônicas. Ele começa a praticar meditação, ele começa a utilizar os outros 24 recursos que eu estou ensinando nesse curso. Ele começa a utilizar suplementos para otimizar a antioxidação dele, diversos elementos que a gente pode combinar, melhorar a qualidade de sono e etc, para que a pessoa não tenha tanta dor crônica. E a meditação, olha aqui, aumenta a tolerância à dor. Muito importante, tem muita gente precisando. Então vale a pena, eu acho, estou achando que vale até aqui, não sei você.
Olha essa região em verdinho em destaque, chama precúneo anterior. De novo, esquece o nome. Ou se quiser lembrar, lembra, mas não há necessidade. É uma área que é muito da imagem corporal, a imagem que a gente tem de nós mesmos. Ela é muito responsável pelo processamento interior. É a mesma coisa que a gente vem falando, a introspecção, esse processamento de informações que o nosso corpo está dando para o nosso cérebro. O precúneo anterior tem essa função, digamos assim. Ele é muito responsável também pela nossa troca de foco, aquilo que a gente está prestando atenção. Então, se a gente precisa se concentrar num determinado elemento, e depois a gente precisa se concentrar num outro determinado elemento, e depois em um outro, quem tem um precúneo anterior bem funcional tem facilidade de manter o foco em cada ponto e fazer essa troca de forma tranquila. E olha que interessante, um destaque que o artigo dá é que os praticantes dessa modalidade, de novo, eu não sei a pronúncia perfeita, Vipassana, tem mais desenvolvimento desse precúneo anterior, ou seja, consegue desenvolver um pouco mais essas capacidades neurológicas aqui. Dando sequência, calma que vai ter um respiro já já. Córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, como eu já expliquei para você, é toda essa região aqui da frente, né? Que a gente precisa ativar, se você está lembrando, lá do módulo 1, que eu explico todos os princípios. O córtex pré-frontal, ele tem uma forte capacidade de inibir as amígdalas cerebrais, que de novo não tem nada a ver com a amígdala da garganta, em termos de dominar o medo, dominar o estresse, reduzir a ansiedade. A gente tem que fortalecer o córtex. Então, é uma região específica, o córtex pré-frontal rostrolateral, não é ele inteiro, certo? Essa região específica, ela é esse vermelhinho ali na imagem, tá? Também introspecção, que eu já expliquei o que é, metacognição, se você não está lembrando, é a capacidade de usar o pensamento para analisar os pensamentos, que é uma coisa que muita gente está precisando, informações a respeito de si mesmo. E é uma área muito de integração de processos múltiplos. Então, se você tiver essa área mais fortalecida, com certeza a sua vida fica mais fácil, pode ter certeza. Essa região muito importante aqui também, que é o córtex cingulado anterior. De novo, calma, não precisa lembrar o nome, mas é uma área muito responsável pelo autocontrole. Aqui pegou na ferida de alguém. Autocontrole. Quantas vezes a gente não fala de forma impulsiva? Será que se a gente então fortalecer o nosso córtex cingulado anterior, a gente não vai ter mais domínio e mais autocontrole? Provavelmente. É uma área que tem essa função. Olha isso aqui. Resolução de problemas. Resolução de problemas. A maioria das pessoas acha que vai resolver o estresse quando resolver os problemas da vida. Que tal meditar? Você consegue reduzir o seu estresse de forma comprovada e, além disso, você aumenta a sua capacidade de resolver os seus problemas que estão causando estresse, talvez em primeiro lugar, pelo menos assim do ambiente externo, né? Você já entendeu nos módulos anteriores que o estresse é a resposta do seu organismo mediante os estímulos externos. Não é possível culpar o ambiente externo pelo estresse que você sente. É uma coisa do organismo, que é isso que a gente está destrinchando no curso aqui, aula a aula. Mas quer ter mais agilidade de resolução de problema? Então fortaleça o seu córtex cingulado anterior. Meditação, joia, faz isso também. E olha isso aqui, adaptação de comportamento. Provavelmente a terapia cognitivo-comportamental age aqui também. A busca pelo autoconhecimento deve fortalecer isso aqui também, mas é uma área que a gente tem que dar atenção. E a meditação dá essa condição pra gente. Muito importante, tá? Um respiro, tá? Eu estou tentando falar um pouco mais ágil, porque o objetivo do curso é ter aulas curtas, para você não ter que ficar horas e horas e horas me ouvindo. Essa aula está ficando um pouquinho mais longa, eu peço que você tenha paciência, mas eu estou querendo plantar uma sementinha, que eu sei que meditação não é todo mundo que gosta, eu sei que meditação é um assunto que às vezes a pessoa tem um certo preconceito, mas eu acho que você está entendendo a importância. Então, receba uma luz, permita-se receber uma luz e saber que esse curso está valendo a pena, saber que a meditação é um caminho interessantíssimo nas suas buscas, tá? Para essas diversas funções. Mas é só isso? Não, tem mais. Vamos em frente. Córtex orbitofrontal.
já é mais essa região azulzinha, né? Ele está integrando, desculpa, a região. Vamos lá, córtex orbitofrontal já é a região azulzinha, perfeito? Interage com o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema das emoções e da recompensa. Então, ele tem uma interação muito boa ali na nossa satisfação em realizar aquilo que a gente faz. Olha lá, interação direta com a amígdala, que eu já mencionei aqui, você já entendeu nas aulas anteriores. A gente tem que fortalecer também essa área. Então, ele é muito assim estimulante, motivacional, ele interage diretamente na recompensa, e ele tem a capacidade de reduzir o excesso de emoção. Em que contexto está isso aqui de emoção? Não é se tornar uma pessoa fria. A ideia não é se tornar um ser humano frio. A ideia é a gente ter condição de reduzir, inibir aquele calorão da emoção que está deixando a pessoa estressada e ansiosa. Então é muito importante. É uma área cerebral que tem que estar fortalecida se você quiser melhorar esses aspectos, se você quiser ter condição mental, cerebral de reduzir o excesso de carga emotiva que às vezes está sujeito você estar carregando. Então, uma área também muito fundamental para ser um ótimo ser humano, para ser uma ótima pessoa, para a gente poder ter uma vida mais satisfatória. Giro fusiforme. Essa região, essa foto aqui já é. Não é bem uma foto, né? É uma ilustração de um livro de anatomia, mostrando essa região, o giro fusiforme é uma foto de baixo, tá? É uma foto olhando assim, como se fosse aqui do pescoço para cima, né? Como se estivesse olhando de baixo para cima, tá? E olha que interessante, o giro fusiforme é uma região responsável pela sensação mística. Por isso que eu falei lá no início da aula, lá no primeiro slide, é misticismo ou é ciência? É os dois. Essa região cerebral é a região que propicia para a gente uma sensação de misticismo. Também é uma sensação muito responsável por bem-estar. Além disso, também está atribuído a ela a gente ter um campo visual mais detalhado, quer dizer, facilidade de perceber os detalhes do nosso ambiente externo. Certo? Então, aquela sensação de algo mais transcendental, aquela sensação boa da gente estar como se fosse assim com a mente elevada, um pensamento concentrado, sendo conduzido por aquele movimento meditativo e também uma área de detalhamento de campo visual. A capacidade aumenta a nossa capacidade de percepção. Muito interessante, fica aumentado. Esse aqui é uma chave. A meditação fortalece e aumenta o hipocampo. O hipocampo está ali também um corte pela mesma derivação, né? Pelo mesmo nível de observação, mesmo corte que a gente fala, né? Olhando então de baixo para cima, você vê aquela região de destaque verdinho. O hipocampo tem esse nome, esse hipocampo, né? O campo do hipo, do cavalo, que ele é igualzinho um cavalo marinho, ó. Interessante quando você tira o hipocampo e faz uma avaliação neuroanatômica pura, né? Olha a semelhança que tem no cavalo marinho, é muito interessante. E o hipocampo, pessoal, eu vou falar muito mais do hipocampo ainda para você, mas ele é uma região que está diretamente ligada com a memória, é uma região que organiza as nossas atividades do dia a dia, é uma região diretamente relacionada com as emoções e é a região, uma das mais importantes para ser fortalecida para controlar o estresse. Então, essa área é muito atribuída quando ela está mais fortalecida dentro dos praticantes de meditação, a controle do estresse, que é o objetivo principal aqui deste curso que você está fazendo. E aí, tudo isso aí que eu expliquei são áreas que a gente fala cinzenta. Cinzenta quer dizer corpo de neurônio, tá? Não precisa ter muito detalhamento nisso, está sujeito a ocupar muito tempo da aula com explicações disso. Mas quer dizer, são áreas que têm aquelas funções, pode gravar dessa forma. E aqui tem áreas também que são das áreas de conexões. Então a meditação também melhora a conexão. Olha que interessante. O corpo caloso, que é essa que está em destaque nas duas fotos, quer dizer, ele é o feixe de neurônios que cruza os hemisférios. Tá vendo? Ó? Aquela figurinha de baixo, ele cruza os hemisférios, é o que liga um lado do cérebro com o outro. Tá? O corpo caloso fica mais fortalecido num praticante de meditação. E além do corpo caloso, o fascículo longitudinal superior não precisa ficar decorando nenhum desses nomes, mas entenda, além de fortalecer as regiões que são responsáveis por diversas daquelas
atribuições do nosso organismo, a meditação também é capaz de fortalecer as conexões entre as regiões cerebrais. Muito importante, acho isso assim muitíssimo interessante, certo? Espero que você esteja entendendo um pouquinho melhor. E aí, pessoal, regente, quanto tempo você precisa meditar? Como é que faz? Por quanto tempo? Olha, primeiro, como fazer? Como fazer? O ideal é você encontrar alguém que seja um instrutor de meditação, se você não tem prática nenhuma. Você pode se informar mais de diferentes técnicas, tem material gratuito na internet, mas o ideal é você ter alguém que te ensine, que te instrua, dependendo da técnica que você quer aprender. Se você quiser aprender mais de uma, é muito importante você procurar pessoas que entendam. Mas eu quero trazer uma informação muito importante. Se você está fazendo esse curso e não pensa em fazer meditação como rotina, então pega essa referência que eu vou te dar aqui. Tem algumas, tá? Então, olha, pequenos treinos de meditação melhoram a performance emocional e as piscadas de atenção. Calma, você vai entender. Isso eu acho fantástico. Eu sou apaixonado por esse tema, acho que você deve estar percebendo no meu tom de voz. Mas olha que maravilha isso. Estudo aí de 2020. Sabe o que é piscada de atenção? Você já brincou de onde está o Wally? Aqui tá não é para ficar procurando o Wally, tá? Mas é para você entender o que é o conceito. Então, falar desse jogo aqui, desse livro que é muito interessante, serve para exemplificar bem isso. Então vamos dizer, tem lá, onde está o Wally? Se você nunca brincou, existe um personagem que chama Wally, em inglês Waldo, né? E você tem que encontrar ele dentro de um cenário. Então o que a gente faz? Como é que o nosso cérebro atua? Ele fica olhando cena por cena. Vamos dizer assim, você poderia começar lá da esquerda para a direita. Aí o Wally tá ali? Não, tá ali? Não, 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 não. E a nossa imagem na cabeça tá o Wally, aquele personagem com aquele gorro, a bengala, aquela roupa listrada. Aí tá lá, cadê o Wally? Wally, Wally, Wally. Não, 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 não. Chega um momento que a gente encontra o Wally. Achou o Wally? Se eu te perguntar, quem tá do lado do Wally? Quem veio logo depois do Wally? Não lembra. Por que não lembra? Porque o foco da atenção está num determinado ponto. Logo depois, a gente não presta atenção, a gente não registra aquela informação. E um pouco antes também não. Isso aqui é muito comum em pacientes com TDAH. Déficit de atenção. Na verdade, o que a gente está observando nesses pacientes é que eles não têm propriamente muito déficit de atenção. Ele tem, às vezes, excesso de piscadas de atenção. Ele tem hiperfoco. Ele presta tanta atenção numa coisa que ele esquece logo a outra. Não é que ele esquece, ele não consegue registrar. Como é que é testado isso em treinamentos, em laboratórios científicos? Você pede para um participante, por exemplo, ver, identificar, por exemplo, a letra R e o número 7. Aí fica passando Z, A, B, C, D, W, tal. Aí aparece o R. Aparece o R, ele aperta o botão. Pum, viu o R. Se você coloca o número 7 logo depois do R, ele não vê. Ele não vê. Ah, achei o R. Apertou. Passa o 7, ele não vê. Aí fica, puxa, não viu o 7. Se você dá um intervalo entre o R e o 7, a pessoa marca de novo e vê. Só que se perguntar assim, o que veio depois do R? A pessoa não lembra. É a piscada de atenção. Quando a gente encontra a informação que a gente quer, logo depois o nosso cérebro para de prestar aquele foco, aquela atenção. Então, veja só a importância que tem isso para o aprendizado, para o desenvolvimento cognitivo. Se você potencializar e reduzir as suas piscadas de atenção, você vai estar fugindo da demência futura. Então, eu não estou falando aqui só do estresse, entende? Permita-me adentrar um pouco num outro tema que eu acho muito importante também. A gente até pode falar mais disso dentro da comunidade do Med Concert depois, mas eu estou querendo trazer essa informação aqui que é muito relevante. Pois bem, então, olha essa tese que tem aqui da Universidade de Nova York. O impacto de uma única sessão de mindfulness nas piscadas de atenção em não meditadores, em não praticantes de meditação. Essa revisão e aquele outro estudo que eu apresentei no outro slide mostraram e algumas evidências de ação suficientes para dizer que, volta aqui, para dizer que
Se a pessoa tiver a condição de praticar um tipo de meditação mindfulness, de monitoramento aberto, calma, o que que é isso? Existe a modalidade mindfulness, que é de atenção plena, que é aquele foco muito grande num único elemento, por exemplo, normalmente a respiração, muita atenção na respiração, e existe a modalidade de mindfulness, que é de monitoramento aberto. É assim, a gente tem, por isso que tem esses dois olhos aí, vou tentar explicar de uma forma resumida, mas que você entenda bem também. Mais uma vez, me perdoe se essa aula está um pouco maior do que o normal. Se você quiser, você revisita ela, tá? Mas a gente tem, por exemplo, se a gente está lendo com foco em cada letra, vamos dizer ali, ó, Mindfulness. A gente está lendo letra a letra, o foco visual está bem focado assim. Agora, faça um exercício. Continua me assistindo. Se você estiver dirigindo, cuidado, mas dá para fazer também. Ao invés de você olhar só para o carro da frente, ou ao invés de você olhar só para a tela, continua com o olhar fixo, mas expanda o seu campo visual. Igual eu estou fazendo agora aqui, provavelmente você não está conseguindo me ver porque eu estou pequenininho ali na câmera, mas eu estou conseguindo olhar. Eu vou trazer aqui para a câmera em destaque. Por exemplo, aqui, ó, eu tô com as minhas duas mãos aqui do meu lado, eu tô olhando para frente, mas eu tô prestando atenção, ó. Meu dedo eu tô conseguindo ver. Eu tô conseguindo ver por aqui, porque eu tô dilatando o meu campo visual. Então, isso é monitoramento aberto. Isso é uma coisa tão interessante que até a nossa percepção de tempo muda. Quando a gente faz uma concentração e fica com o monitoramento aberto, a gente tem uma câmera de registrar a imagem até como se fosse assim slow motion. A gente percebe com um pouco mais de detalhamento, facilita a gente não ter tantas piscadas de atenção. Voltando ao slide. O que esses estudos que eu estou mostrando apresentaram? Que se você fizer um único exercício de mindfulness com monitoramento aberto, segundo essa tese interessantíssima aqui, publicada aqui pela Universidade de Nova York, você tem a condição de diminuir as suas piscadas de atenção. Uma única sessão. Uma única sessão é capaz, talvez, de fazer isso. Imagina se você fizer com mais constância. Então, se você não está tendo interesse na meditação para regular o estresse, então que tal ter um interesse para potencializar a sua capacidade cognitiva? Que tal? Estou fazendo uma proposta, de novo, colocando uma sementinha. Algo que eu acho muito interessante e muito fascinante. Diversas alterações estruturais do cérebro de forma positiva. Diversos benefícios em termos de melhoria da estruturação. E ainda foco em termos de melhorar a nossa capacidade de prestar atenção, de aprender mais rápido, de desenvolver mais cognição. Olha, eu acho fantástico. Não sei o que você está achando. Agora, vale a pena? Cada um examine. De novo, eu estou te apresentando 25 recursos. Você use aqueles que você achar mais interessante, tá? E olha, aqui eu vou fazer uma ponte com o que eu vou te ensinar lá no módulo 4, no próximo módulo, que é o protocolo SMART, desenvolvido pela Clínica Mayo. De novo, o que é o protocolo SMART? É Stress Management and Resilience Training, ou seja, é manejo de estresse e treinamento de resiliência. O Dr. Amit Sud, que é o criador desse protocolo, passou muitos anos para desenvolver ele. Ele meio que considera, eu acho isso muito legal, uma sacada muito boa. Ele considera que é quase como se fosse um protocolo Mindfulness 2.0. Por quê? Porque ele traz muitos princípios da meditação em termos de. Ele procurou, dentre toda aquela neuroanatomia que eu te expliquei hoje, você entende? Todo aquele funcionamento do córtex pré-frontal, as funções superiores do córtex pré-frontal, as funções superiores do hipocampo. Ele procurou maneiras de fortalecer isso para reduzir a amígdala. E a amígdala que fica causando pânico, ansiedade, depressão. É um núcleo cerebral que fica dando problema na pessoa se ela está exagerada. Então,
Ele é comparável à meditação, mas ao mesmo tempo ele é muito diferente. É quase como que o Mindfulness 2.0. Hoje em dia, a gente já tem praticantes de meditação que já, vamos dizer assim, sofisticaram um pouco mais a meditação tradicional, que já tem atribuições mais detalhadas que se assemelham um pouco mais ao Smart. Mas o Smart é diferente, mas ao mesmo tempo ele é muito parecido. Você vai entender. Mas olha, só para te dar uma base. Por exemplo, a meditação tradicional, o princípio dela é de uma filosofia antiga, uma coisa muito antiga. O princípio do Smart é neurociência, igual eu estou te explicando aqui. Ele se baseou nessas coisas que eu estou te explicando, nesses conceitos que você está entendendo de forma mais mastigadinha. Imagina a relação que esse senhor teve. Na minha opinião, é um merecedor de um prêmio Nobel, por exemplo. É um merecedor, tá? Porque é muito inteligente isso aqui. Então veja bem, não é só filosofia antiga, é neurociência. Então, a presença no mindfulness tradicional é ancorada no tempo. Presença no tempo presente, não é isso? Normalmente a meditação mindfulness traz a pessoa para o presente, não fica no passado, não fica no futuro, traz a pessoa para viver o presente, que é muito importante. É, mas o mindfulness, ou desculpe, o smart, ele vai um pouco além. Ele não necessariamente é só no tempo, ele pode ser ancorado na intenção. Você vai entender melhor quando eu te ensinar o protocolo. A atenção na mindfulness tradicional, ela é interna. Você vai prestar atenção normalmente na respiração, sem julgamento, não é isso? E o Smart, ele tem atenção interna ou externa, ou no mundo ao seu redor, ou em você mesmo. Ele incentiva as duas práticas, mas fortalece as mesmas áreas cerebrais que você está entendendo aqui. A perspectiva, normalmente, quando a gente põe muito foco, né? Normalmente, principalmente essa mindfulness de atenção plena, tá? Porque você já entendeu agora um pouco o que é a de monitoramento aberto, né? Um pouco diferente. Quando você vai pela perspectiva, ela entra, dá um zoom pelo mindfulness de atenção plena. O Smart, ele tem a capacidade de ser dentro e fora. Vamos dizer assim, é um zoom de perto ou a visão ampla, ou a visão focada ou a visão bem aberta. A Mindfulness tem a proposta de não julgar. Não tem um julgamento de bom, de ruim, de mal, não. É a presença, é a presença, é a presença. O Smart, ele tem o objetivo de trazer o mesmo foco cerebral, as mesmas estruturas, as mesmas áreas e fortalecer as virtudes humanas. Significado, esperança, compaixão, gratidão e assim por diante. Assim por diante. Então, ajudar muito na saúde mental. A prática meditativa, normalmente, ela é formal. Você pode fazer prática informal? Pode, mas normalmente ela é formal. Você se reúne com pessoas ou você para por um tempo, 20 minutos, 17 minutos, 15 minutos, meia hora, o quanto você puder. Vou meditar por meia hora. Vai lá e medita. O Smart é em tempo integral, é informal. Você pode fazer durante o trabalho, você pode fazer de manhã quando acorda, você pode fazer antes de ir para o trabalho, você pode fazer de noite, você pode ir fazendo conforme o dia corre. Então, você tem condição de ter uma meditação permanente. Regente, entenda a capacidade disso. Todos esses benefícios meditativos podem ser transportados para o dia a dia. É muito interessante isso. Esse homem é muito inteligente, eu acho, tá? Eu acho, eu considero. E ancorado em quê? A mindfulness ela costuma ser ancorada em esvaziar a mente. Esvaziar. Presta atenção, traz a pessoa para aquele exercício de não ter muitos pensamentos. O smart não é basicamente esvaziar, é vamos preencher a mente com virtudes. É a mesma coisa da atitude. É legal ter um momento de esvaziar? Claro que é, mas tem um momento de preencher, porque quanto mais fortalecido o cérebro está de capacidades cognitivas superiores, mais inibida estará a amígdala, mais suprimida estará a ansiedade, o estresse, a depressão, a irritabilidade, a incapacidade de conter emoções. Que sacada, hein? Que sacada do Dr. Amitsuji, você vê? E a comparação e a forma de funcionamento, muito interessante. Então, eu tô animado com esse curso, eu sei que você também tá. Então, vamos para cima, porque no outro módulo, depois que a gente terminar o módulo 3, eu vou trazer para você o detalhamento do protocolo Smart, como ele funciona, o que ele é, o que ele pode te proporcionar, certo?
Então, meu amigo, mais uma vez você me acompanhou aqui nessa jornada. Eu sei que essa aula ficou um pouco mais longa, mas eu acho que valeu a pena. Se você acha que ela está longa demais e eu preciso cortar ela em duas, por favor, deixe um comentário para eu poder dividir ela em duas. Mas de qualquer modo, muito obrigado pela atenção, gratíssimo aqui pela sua presença. Eu espero que esse curso esteja fazendo toda a diferença na sua vida. Você está aprendendo aos pouquinhos tudo que a neurociência tem atualmente que possa te proporcionar para controlar o seu